Na Galera, entrevista. A nossa entrevista de hoje, como eu disse, é com o técnico Geninho. Ele que já dirigiu clubes aí em todo o Brasil, já trabalhou fora também, e é um prazer muito grande. Eu digo isso porque realmente é muito legal a gente poder bater um papo com quem entende realmente de futebol, entende um pouco mais de futebol e enxerga o futebol de uma maneira diferente. Professor Geninho, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo ao Na Galera Esporte e muito obrigado por ter aceitado este convite, esse desafio para bater um papo com a gente aqui no Na Galera Esporte pela Rádio 365. Então, boa noite. Quem agradece sou eu, o convite da 365, para poder participar e bater um papo com vocês. Então é com muito prazer que estou aqui. Professor, já vou começar perguntando para o senhor. Hoje o senhor está analisando aí propostas, está descansando, obviamente todo mundo mantendo este distanciamento social, esse momento que está tão complicado para o nosso país, para o mundo inteiro, mas principalmente para o nosso país. Eu queria saber do senhor qual que é o sentimento para uma pessoa como o senhor, que é realmente sempre muito ativo, né? Está trabalhando, está treinando, está em contato com um atleta e tudo mais, e a gente ter que manter esse distanciamento social, muitas vezes ter que ficar em casa, trabalhar em casa, traçar estratégias e tudo mais. Como é que está sendo esse momento mais complicado para o senhor, hein, professor Geninho? Não é fácil, né? É difícil porque você muda completamente a tua rotina, uma rotina que vem de anos e anos. E como você disse, é uma atividade muito dinâmica, né? Você trabalha ao ar livre, você viaja em direto, o estresse do jogo, o estresse do treinamento, o contato do dia a dia com pessoas, né? E de repente você se vê como a maioria dos brasileiros confinados, tendo que se cuidar, porque nós estamos passando realmente um momento difícil, um momento de crescimento dentro da pandemia, que exige de todos nós muito juízo, né? E isso te obriga a um confinamento que, para quem estava acostumado com um ritmo de trabalho, como é trabalhar dentro do futebol, traz uma situação completamente inusitada. É difícil. Às vezes você fica aí querendo, eu vou largar tudo isso e vou sair, mas aí o anjo vai na tua orelha, sossega um pouco, e a gente está esperando esse momento passar um pouco para, se Deus quiser, logo voltar à atividade, aquela correria que é o futebol. Tá certo. Professor, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica aqui do programa. A gente tem 4 participantes e a gente tem também a pergunta que pode ir surgindo ao longo da entrevista, a pergunta do ouvinte também, do fã do futebol que está acompanhando na Galera Esporte. E, no final, a gente tem um companheiro muito especial, que é o nosso comentarista, José Augusto Simões, e ele também tem um questionamento para o senhor durante o nosso programa. Então, obviamente, a gente vai ter essa dinâmica e a gente vai passar por todos os companheiros aqui da bancada para poder bater um papo com o senhor. Daniel Ribeiro, sua pergunta aqui para o técnico Geninho. Boa noite, Geninho, tudo bem? Prazer estar conversando. Boa noite, Daniel. Prazer é meu. Prazer estar conversando com o senhor. O senhor tem duas passagens na Arábia. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre a evolução do futebol da Arábia, porque muitos jogadores e técnicos, inclusive, estão saindo daqui do Brasil e indo para a Arábia para tentar, claro que conquistar o seu poder financeiro, mas também queria que o senhor avaliasse como que está a evolução do futebol da Arábia. Olha, eu estive na Arábia a primeira vez há bastante tempo atrás, né? Há mais de 10 anos, 15 anos atrás, a minha primeira passagem talvez na Arábia, no Shabab Clube, em Riad. Uma passagem muito vitoriosa. Eu fui talvez um dos poucos, se não um dos únicos treinadores brasileiros a conseguir a tríplice coroa dentro da Arábia Saudita. Eu ganhei a Copa da Confederação, a Copa do Príncipe, a Copa do Rei, que valeria aqui se fazer um regional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas era um futebol ainda um pouco complicado, né? O futebol da Arábia Saudita ainda não tinha um reconhecimento total ou uma aceitação total por parte da FIFA. Era um pouco ainda desligado de tudo que se fazia no resto do mundo, tá? Mas era um futebol já de boa qualidade. Muitos brasileiros, eu estive lá, a minha final foi contra o Hilal, quem treinava o Hilal era o Oscar, né, o zagueiro que foi de São Paulo, da seleção. Tinha outros brasileiros trabalhando lá,
Paquetá já tinha passado por lá com muito sucesso, e tinha muitos franceses, muito ingleses, jugoslavos, muita gente já frequentava a Arábia Saudita. E o futebol veio evoluindo. Com a chegada desses profissionais, depois a regulamentação da Confederação Saudita junto à FIFA, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, porque muita gente ia para a Arábia e depois voltava reclamando que não tinha recebido tudo, aquelas coisas todas. E a partir do momento que houve uma regulamentação junto à FIFA, as coisas ficaram mais sérias, melhores para se trabalhar. Como eu disse, o convívio com treinadores estrangeiros e aí com contato mais direto com equipes fora da Arábia Saudita fez o futebol saudita crescer. E hoje apresenta o futebol na minha... Eu tive lá depois de muito tempo, depois da minha primeira passagem para a segunda, acho que deu 8 anos, eu já peguei um futebol completamente diferente. As equipes organizadas, as equipes com CTs, a equipe com comissão técnica montada, com um trabalho bem mais profissional do que eu peguei a primeira vez. Eu tive a segunda vez no Arli, em Jeddah, uma grande equipe de futebol saudita também, e eu já vi um crescimento muito grande da minha primeira passagem para a segunda passagem. Era outro futebol em termos de organização, em termos de profissionalismo dos próprios jogadores. Eles levavam mais a sério as coisas, levavam mais a sério as suas obrigações. Então o futebol vinha evoluindo bastante, tá? Tenho alguns amigos que estão trabalhando lá agora e dizem que essa evolução continuou e que hoje está muito bom trabalhar na Arábia Saudita. E eu acho que hoje o futebol no mundo árabe, eu falei da Saudia porque foi onde eu passei, mas tem futebol praticado muito bem ali no Catar, você tem ali no Síria, você tem Egito, com seleções fortes e times fortes que disputam a Copa Asiática, a Copa Árabe, tá? E algumas delas chegam até a disputar o Mundial de Clubes, né? Disputam ali entre eles e uma delas é classificada para o Mundial de Clubes. Então houve uma evolução muito grande. Eu acho que hoje, em termos financeiros, a Arábia não está tão atraente como já foi, né? Porque com o tempo o árabe foi vendo que ele estava pagando muito acima daquilo que se praticava, principalmente em termos de brasileiro. Mas ainda é altamente interessante, né? Ainda se paga valores interessantíssimos, né? Mas em termos de condição técnica, a Arábia evoluiu muito para melhor. Tá certo. Ó, junto com a gente aqui a Vera Lúcia mandando boa noite aí pro Geninho. O William Vasquez é aqui torcedor do Atlético de Bilbao e tá falando assim: Geninho, saudades da torcida do São Bento, espanhola brava e apaixonada pelo Bentão. Esse é o nosso William Vasquez, ouvinte aqui na Galera Esporte, mandando também a saudação aí pro técnico Geninho. Geninho, nós temos também o nosso Evandro Mamute. Mamute, sua pergunta aí pro técnico Geninho. É um prazer poder falar com o Geninho, hein? Geninho, grande abraço pra você. Olha, se eu tivesse na forma física daquele time do Avaí ali no meio de campo, viu, Geninho? Porque aqui jogava bastante, viu? Mamute. É esse faixa, Mamute. Douglas. Geninho, você, histórico, um trabalho fenomenal na sua carreira, fez muito, trabalhou em grandes clubes. Aquele seu trabalho no Atlético Paranaense foi sensacional, você foi campeão brasileiro, foi incrível, aquele timaço. O que eu te pergunto é, você que treinou nos anos 90, nos 2000, você sente que tem muita diferença? Não só os jogadores, mas a questão dos clubes, tudo, o futebol dos anos 90, dos anos 2000 é diferente do de hoje? Uma boa noite para você, Geninho. Boa noite, é muito prazer falar contigo. Primeiro, um abraço ao torcedor do São Bento. Eu tenho um carinho realmente muito grande pelo São Bento e pela torcida do São Bento. Eu convivi com essa torcida, eu era jogador na época, goleiro, né? Eu convivi com essa torcida durante 4 anos. Tinha um respeito muito grande dessa torcida, um carinho muito grande dele. E fui até homenageado, uma vez que fui lá com o Avaí jogar contra o São Bento, e fui homenageado com uma placa. Fui escolhido pela torcida o melhor goleiro da história do São Bento, e isso marca demais, né, a vida da gente. Então, um carinho muito grande. E um abraço a todos os torcedores do São Bento e pessoal de Sorocaba.
O William Vasquez você conhece aqui em Sorocaba, conhece a Vila Hortência. O William Vasquez é o presidente da Vila Hortência que mandou esse recado. Um abraço a ele, tá? Um abraço carinhoso a ele. Olha, eu acho que realmente houve uma mudança muito grande do futebol dos anos 90 para cá. Como tudo, a evolução, né? A evolução, nós nos focamos muito em que se faz lá fora, tá? E eu acho que aí talvez um pouco de erro do que o futebol brasileiro apresentou, ele deixou as suas essências para começar a jogar que nem os outros. Todo mundo imitava o Brasil começou a imitar os outros. Eu acho que é muito saudável você trazer coisa nova para cá, como os caras importam para lá, mas você não pode só trazer e mudar a tua características, tá? E eu acho que o futebol brasileiro deixou um pouco da característica que ele tinha, aquele futebol mais antigo. Hoje você vê pouca individualidade no futebol brasileiro. Hoje os nossos grandes destaques, se você for ver ultimamente, os maiores jogadores que saíram por aí, eram jogadores que tinham como característica a individualidade. Tá? O Neymar, vou citar apenas um deles, como nós já tivemos vários e vários outros. Né? O Júnior, essa meninada toda que foi embora, tinha no drible, no 1 contra 1, naquele jogo, né? que realmente quebra uma marcação, que quebra um esquema, a sua grande qualidade. E isso sobrava no futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro é um futebol mais metódico, mais de esquema. Hoje o jogador se obriga muito à função. Você não via em 90 os pontas descer com o lateral. A ponta marcava o lateral até o meio e ficava por ali. Quem pegava a distância do lateral era o volante, depois encaixava mais um ali e o ponta ficava lá para puxar um contra-ataque. Obrigava um zagueiro a ficar ou ao próprio lateral ficar. O lateral não descia mais porque o ponta ficava nas costas dele. Mas tudo é evolução. Tudo é evolução. Acho que tivemos uma evolução em termos de tática muito grande, em alguns setores bastante positivos. Eu acho que a saída de bola foi uma mudança altamente positiva dentro do futebol. Parou a ligação direta, parou o chutão. Então você vê que hoje o jogo sai lá de trás trabalhado. Isso foi eu acho que foi um ponto altamente positivo, tá? Eu acho que os treinamentos, tivemos alguns treinamentos com uma evolução bastante grande para que você praticasse algumas movimentações e alguns fundamentos de maneira mais adequada àquilo que você ia para o jogo. Isso também acho que foi uma maneira positiva. Eu acho que o que nós deveríamos é adaptar isso às nossas origens. Né? Continuar com aquele futebol agressivo que o Brasil sempre teve e que intimidava os nossos adversários. Hoje você vê os times estrangeiros jogando assim. Você vê o próprio futebol inglês, que era um futebol metódico, só de bola levantada. O futebol inglês hoje é um futebol rápido, embaixo e com velocidade, com drible. E eu acho que eles levaram para lá o que nós tínhamos de bom. Tá? Não levaram tudo para lá. Né? E nós trouxemos de lá praticamente tudo, só que em vez de nós adaptarmos aquilo que eles tinham ao nosso estilo, ao nosso futebol, nós ficamos praticamente com só aquilo que eles tinham. Tá? Parece que agora estão começando a ver isso aí, estamos tentando mudar, a gente está vendo algum jogador com um pouco mais de liberdade, mas hoje em dia o jogador é mais de cumprir esquema, cumprir função, do que aquele futebol mais solto, aquele futebol mais espetáculo, que era um futebol mais bonito de se ver, né? Tinha mais gol. A partida era 5-3, 4-2, 5-4, saíam muito mais gols do que esse monte de 0-0, 1-0, 2-1 que a gente vê hoje. É verdade, é verdade. Bom, Francisco de Assis está mandando boa noite, Geninha, boa noite, galera. O William Vasquez, então, já falou aqui do São Bento. José Aldair Vieira, o nosso diretor-presidente aqui da Rádio 365, está respondendo, inclusive, a nossa live lá, diz que sim, que o senhor já treinou o 15 de Piracicaba, que é a equipe de coração dele. E está dizendo também que o professor João Abelha está mandando um abraço para o senhor, um abraço aí então fraterno do Abelha, de um goleiro para outro goleiro, né? Do Abelha para o Geninho. Então, um abraço ao Abelha, que prazer receber um abraço dessa figura, tá? Estou retribuindo com o maior carinho, tá? E com a maior alegria, e também um prazer ter passado pelo 15. Legal. Uma equipe de tradição, né, nesse interiorzão nosso de São Paulo, e a minha vida
ela foi muito calcada nesse interior, né? Tanto como jogador, como também como treinador. É verdade, é verdade. O Christian Rafael também tem a pergunta para o senhor. Christian Rafael, sua pergunta aí ao técnico Geninho. Geninho, uma ótima noite para você, é um prazer gigante ter você na Galera Esporte. E eu gostaria que você falasse um pouco, até por todo o embasamento que você tem na questão de ter passado por vários clubes, né, de ter circulado muito pelos clubes, tanto de Série A, Série B. Eu gostaria muito que você falasse sobre esse limite de troca de técnicos que nós teremos tanto nas 3 principais divisões, né, do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito que você falasse sobre qual é a sua opinião, o que você acha, se você acha que essas trocas de técnicos podem trazer uma evolução no futebol que, como você falou, anda tendo muito 0-0, né, Geninho? Olha, um abraço, meu amigo. Eu acho que, na minha opinião, essa mudança é positiva. Ela é positiva, na minha opinião, por alguns aspectos. Primeiro, que vai acabar aquela rotatividade maluca que nós tínhamos no futebol brasileiro, onde o treinador ele era culpado muito rápido, ele era, sem julgamento, ele já era executado. Né? Então, o treinador às vezes não tinha tempo de poder trabalhar e de poder colocar em prática aquilo que ele pretendia dentro de uma equipe. Eu acho que com essa mudança vai começar a haver um critério um pouco maior na escolha do treinador por parte dos diretores. Ele sabe que ele tem que começar com um e só tem uma possibilidade de troca. Né? Então eu acho que vai ser mais criterioso, porque de vez em quando, vamos começar com esse, que é mais barato, ou com esse que está indo mais ou menos, vamos ver o que dá, qualquer coisa a gente troca, se não der, troca de novo. Agora não. Eu acho que os campeonatos estão muito competitivos para que você erre, e erre muito, e já ficou provado que aquela equipe que troca muito de treinador, ela acaba não atingindo o seu objetivo. Então, o primeiro ponto positivo é que eu acho que vai haver mais critérios. As equipes vão ter que fazer um planejamento dentro daquilo que ele quer ver como a sua equipe vai jogar, ou da maneira como ele quer que a sua equipe produza, procurar um profissional que atenda a esses quesitos, tá? Um profissional que já tenha se mostrado competente para atingir os objetivos para qual ele está sendo contratado. Então eu acho que os critérios serão melhores. E também acho que vai obrigar ao profissional treinador a que ele faça um trabalho para buscar resultado, porque senão ele vai para a rua. E ele também só pode trabalhar 2 vezes. E se o trabalho não for bom, de repente ele não se recoloca. Né? E aquele que começar a sair e não confirmar o trabalho vai ficando daqui a pouco à margem do mercado. Então, eu acho que os treinadores, eles talvez tenham mais tempo a trabalhar, mas também terão uma obrigatoriedade de mostrar serviço, de demonstrar a qualidade que tem dentro da escolha para que foram feitas. Tá? Então, eu acho que nós vamos ter uma melhora. Eu acho que vão acabar as apostas, né, como eu disse. Eu acho que vamos começar a investir um pouco mais na certeza. Apesar que você nunca tenha certeza de que aquele treinador que você está contratando, mesmo que ele tenha um excelente currículo, mesmo que ele tenha vindo de um bom trabalho, no futebol você nunca tem a certeza de que isso vai acontecer. Né? Mas eu acho que nós teremos alguns pontos positivos nessa nova lei. Tá certo. Rafael Jacobucci, meu boa noite a você. Sua pergunta ao técnico Geninho. Boa noite, Vale. Boa noite, amigos da Rádio 365, na Galera Esporte. Muito boa noite, Geninho. Geninho, minha pergunta é o seguinte, daqui a pouco eu volto no programa para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, e você teve 2 passagens no Corinthians, né? Em 2003 e 2006. Em 2003 conquistando o Campeonato Paulista, e em 2006 você foi colocado numa cilada, na minha visão, na época da MSI, numa parceria que não deu nada certo na vida do clube. Mas eu gostaria que você falasse, Geninho, em relação a 2003. Por quê? O Wagner Mancini hoje vive um trabalho semelhante, porque o último treinador, na minha opinião, do clube que deu espaço para a garotada da base foi o senhor, no segundo semestre, após a conquista do Campeonato Paulista, depois a eliminação precoce na Libertadores. Você que colocou o Jô na equipe titular, na equipe principal, o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Corinthians, o Wilson, a Buda. Você acha que o Wagner Mancini, na tua visão, pela sua experiência de Corinthians, terá um ano
de tranquilidade, de credibilidade para colocar essa garotada para jogar na equipe principal? Um abraço, é um prazer falar contigo. Muito bom falar de Corinthians, né? Foi um prazer muito grande ter trabalhado no Corinthians. Acho que qualquer profissional fica orgulhoso de trabalhar numa equipe do porte do Corinthians. 2013 realmente foi um ano diferente. Nós já tivemos que fazer uma remontagem naquele Corinthians no início do ano, né? O Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista, porque o Parreira saiu e saiu um monte de jogador. Tanto que nós fomos buscar alguns jogadores que ninguém nem sabia onde estava e conhecia pouco. No caso do Liedson, que acabou se transformando no artilheiro, Jorge Wagner, vieram 2, 3 jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. E aquele time acabou encaixando, fez um excelente Paulista. Depois tivemos um momento muito bom no início daquela Libertadores, que quem lembra, o Corinthians terminou a primeira fase invicto em primeiro lugar. Quando nós partimos para a fase do mata-mata, nós tivemos um momento que eu digo sempre que foi decisivo e fundamental para que o Corinthians não avançasse. O nosso ponto de equilíbrio naquele time, que tinha alguns jogadores ainda inexperientes, apesar de alguns experientes, mas alguns inexperientes, era o Vampeta. O Vampeta era aquele que segurava: a coisa tá ruim, me dá aqui a bola, a coisa tá mais ou menos, vamos sentar aqui, vamos apertar ali. E o Vampeta, num jogo de Copa do Brasil, se eu não me engano, ele se machucou contra o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro, não? Primeiro jogo do Corinthians no campeonato. Então, aí quando nós fomos fazer o jogo contra o River, o Vampeta não foi. Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0 e bem no jogo lá no Monumental de Nunes. Controlando o jogo, levando bem. Até que um certo momento, quase no final do jogo, faltando uns 10 minutos, um jogador muito inteligente, um ótimo jogador tecnicamente, e muito inteligente, na minha opinião, foi lá e provocou o Kleber numa ofensazinha racista que na época passou, né? Hoje seria um carnaval. O Kleber perdeu a cabeça e atravessou o campo no lance seguinte, foi lá e deu um pontapé no Alessandro, que foi expulso. Isso mudou o jogo. Eu tenho certeza que se o Vampeta estivesse no campo, ele segurava o Kleber. Ele não deixaria o Kleber reagir, porque ele sabia que aquilo que o D'Alessandro fez no Kleber era pensado. Não foi uma jogada pensada, não foi assim uma ofensa feita ao acaso, não. Nós ficamos com 1 a menos, o time se desequilibrou todo com aquela expulsão, daqui a pouco tomou um gol do próprio Alessandro, um gol de falta, e acabou no final tomando o segundo gol. E isso foi fundamental para a nossa desclassificação. Veio aquela carga toda para o jogo daqui, tivemos um novo problema com o D'Alessandro em relação ao Roger, que também foi expulso numa jogada e acabamos ficando fora. Isso propiciou uma coisa que foi ruim e ao mesmo tempo foi boa, né? Se a gente pode falar assim. Com a desclassificação da Libertadores, o Corinthians tinha muito jogador de um grupo de investidores, né? E esses jogadores começaram a ser negociados. Apesar que o Corinthians, quando ficou fora da Libertadores, tinha apenas o Campeonato Brasileiro, o time vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas jogadores começaram a ser negociados. Foi vendido o Jorge, foi vendido o Liedson, foi vendido o Gil, foi vendido o Kleber, foi vendido o Fábio Luciano, foi vendido o Leandro, foi vendido o Tony. Acho que a maioria daquele time acabou sendo vendido. E eu me vi numa situação bem parecida com essa que você falou do Mancini. O Corinthians tinha alguns jogadores que permaneceram e não tinha jogador para continuar o Campeonato Brasileiro. Aí nós começamos a nos socorrer da divisão de base, né? E uma vez eu fui, onde é o campo hoje em Itaquera, era um centro de treinamento, eu fui assistir um jogo das divisões de base, um treino das divisões de base. O time que hoje seria o Sub-20, né? Estava disputando a Copa Belo Horizonte, quem estava jogando era o Juvenil, e eu precisava de jogador. Eu fui ver um jogo numa segunda-feira e eu tinha jogo na quarta, na quinta, eu precisava de jogador para completar banco, completar até time. Foi quando veio a Buda, quando veio o Jô, quando veio o Betão, quando veio o Coelho, quando veio uma turma toda, que acabou terminando aquele ano, né? O Corinthians, e acabaram se firmando como jogadores do próprio Corinthians. Então foi uma mudança, como está sendo agora, num momento de necessidade. Alguns despontaram, aproveitaram melhor, alguns saíram até para fora do Brasil, desses garotos. Alguns se tornaram titulares no Corinthians por muito tempo, tá? Mas foi um momento um pouco difícil, né? Onde a equipe oscilava, como está oscilando a do Mancini, oscilava dentro do campeonato. E quem conhece o Corinthians sabe que não há tranquilidade se o Corinthians não ganha. O
Corinthians, o torcedor não quer saber quem está lá dentro. Se é um craque, se é um jogador experiente ou se é um garoto. A torcida do Corinthians é altamente passional, adora o clube, empurra o clube, ajuda o clube, mas como toda a torcida, ele quer ver o time praticar um bom futebol e ganhar. Então, se os resultados não acompanharem, a vida do Mancini não vai ser uma vida muito tranquila no Corinthians, não. Tá certo. Obrigado, Nós temos ainda a pergunta do nosso companheiro comentarista José Augusto Simões. Antes do Simões... Ô, Vale. Oi, diga lá. Rapidinho, ó. Corinthians campeão de Geninho Paulista 2003. Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson de Kleber, Fabinho e Vampeta, Jorge Wagner, Leandro, Liedson e Gil. Tá errado, professor? Não, certíssimo. Belo time, né? É que eu não gosto do Corinthians, por isso que eu acertei. Esse time fez um campeonato paulista fabuloso, surpreendendo muita gente. Ninguém acreditava que esse time ia rodar. Esse time encaixou Meteu e ganhou o 4 no Campeonato Palmeiras na Paulista semifinal no primeiro tempo. Matou o Palmeiras e depois foi campeão em cima do São Paulo, mas assim, passando bem. Semifinal, final, não deu susto. É um time que engatou e jogava um futebol maravilhoso. Tá certo. Mas, Jacobucci, se contenha. Se contenha. A gente, obviamente, a gente tenta seguir cronometrando mais ou menos aqui o que é, obviamente, a gente acordado com a assessoria de imprensa dos nossos entrevistados, porque a gente sabe que todo mundo tem aquele tempo que consegue bater um papo com a gente. Mas quando a gente tem um treinador do gabarito do Geninho, não tem como. Todo mundo quer perguntar, todo mundo quer questionar. Geninho, nós temos a pergunta então do José Augusto Simões, mas antes do Simões, me permita mais um dedinho de prosa com o senhor. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a essa importação de treinadores que o Brasil vem vivendo hoje. Nos anos 90, o senhor, em 92, o senhor esteve à frente do Santos, foi treinador do Santos, aquele difícil time do Santos, tinham muitos bons nomes, mas era uma época muito difícil, quase não tinha nem gramado na Vila Belmiro para se disputar uma partida de futebol, essa que é a verdade. Mas, enfim, o senhor treinou a equipe lá. De lá para cá, o que eu me lembro, pouquíssimos treinadores estrangeiros estiveram trabalhando no Brasil. Eu acho que Dario Pereira foi um dos poucos. Depois nós tivemos Daniel Passarella no próprio Esporte Clube Corinthians Paulista. E por aí segue pouquíssimos treinadores. Hoje, de aproximadamente 10, 12 anos para cá, nós tivemos essa invasão do treinador internacional, europeu, melhor dizendo, em território brasileiro. Obviamente que isso não é uma carga negativa. Mas aquilo que os treinadores estão fazendo hoje, e principalmente os europeus estão fazendo hoje, nós vimos acontecer, por exemplo, com o Geninho, com o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo e com outros treinadores, que é esse futebol mais envolvente e futebol para cima. Esta é a nata do futebol brasileiro. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, esta importação do futebol europeu, principalmente em território nacional. É uma coisa que acabou, tá virando um pouco mais moda, um pouco mais recentemente, né? A gente não pode reclamar, eu sou uma pessoa, por exemplo, que não posso reclamar, porque eu acabei, quando eu comecei lá, depois da minha primeira passagem no Santos, fazendo a mão inversa, né? Eu fui trabalhar em Portugal, no Vitória de Guimarães, né? Hoje está se trazendo português para cá, eu fui para lá e muitos brasileiros também foram trabalhar em Portugal, Marinho Pérez, Paulo Autuori, né? Otto Glória, tinha uma turma que invadia Portugal, né? E agora eles estão vindo para cá, tá? Eu acho que tudo teve a sua sequência natural. De primeiro começaram a vir jogadores estrangeiros, a maioria aqui da Sul-América, né? Argentinos, uruguaios, chilenos, essa turma toda. Nós começamos pelas equipes do Sul. Quem começou isso foi Grêmio e Inter, depois isso acabou se alastrando. Custo às vezes um pouco mais baixo do que ganhavam lá, traziam para cá bons jogadores que acabaram indo bem. Isso começou a abrir porta, a princípio, para treinador sul-americano, como você disse, veio Passarella, nós tivemos outros treinadores assim. E, de repente, abriu-se um leque para que alguém oferecesse um treinador português, no caso o Jesus, que chegou aqui e fez um trabalho excepcional. Pegou uma equipe muito boa, muito bem montada, com jogadores de excelente qualidade, mas soube se aproveitar disso. Sim. Mérito dele. Ele pegou, impôs o seu trabalho, a sua maneira de jogar, o grupo assimilou, fez aquela campanha, e eu acho que isso abriu portas, tá?
para que outros treinadores viessem. Né? Um período que, de repente, todo mundo começou a achar que o futebol brasileiro já não estava jogando mais. Eu acho que aquela eliminatória, né, na última Copa acabou trazendo um malefício muito grande para a gente, né? Achando que o futebol brasileiro acabou ali, e isso vai em cima daquela primeira pergunta. Eu acho que acabou ali porque nós paramos de jogar o nosso futebol. O dia que o Brasil só vai voltar a ganhar outra Copa se voltar a jogar um pouco o futebol raiz. Quando eu digo futebol raiz, é aquele futebol envolvente, futebol para frente, futebol onde a genialidade do brasileiro, onde a individualidade do atacante brasileiro fazia a diferença. Sim. Eu acho que você pode até imitar o europeu do meio para trás, mas do meio para frente o europeu tem que te imitar, porque nós temos muita qualidade do meio para frente se você não cercear o garoto. Tá? Hoje você pega um garoto na divisão de base, ele já é treinado, como eu disse, para correr atrás do lateral. Ele não é treinado a fazer 1 contra 1. Hoje até os pontas começaram a jogar invertido, né? Então, em vez de ir para o fundo, fazendo aquele drible para o fundo que consagrou vários e vários jogadores brasileiros, está todo mundo cortando para dentro para bater, estilo Robin, né, da seleção da Holanda. Então, eu acho que é uma coisa natural que viesse o estrangeiro. Eu não sou contra que venha estrangeiro não, mas que venha estrangeiro de qualidade, que venha aqui trazer alguma coisa diferente, que venha aqui trazer alguma coisa onde nós podemos imitar, porque eu acho que não é vergonha você imitar uma coisa boa. Sim. Tá? Então nós temos muitos treinadores brasileiros de altíssima qualidade. Tá? E o que se reclama aqui é que a facilidade que o estrangeiro tem para entrar aqui, o brasileiro não tem para entrar lá fora. Exato. Tá? Porque lá fora eles exigem um credenciamento que ainda não é reconhecido pela UEFA, né? Há até um protecionismo muito grande em relação a isso. Tá? Agora está se aceitando a Pro com um treinador que já trabalhou 3, 5 anos na Série A, aí você pode trabalhar em alguns lugares. Mas havia um protecionismo muito grande para que o brasileiro vá trabalhar lá fora. Por isso que o brasileiro trabalha. Na Ásia toda só tem brasileiro, e ganhando. Você vai no mundo árabe, o brasileiro está jogando contra português, ele está jogando contra alemão, ele está jogando contra inglês, e invariavelmente os campeões são brasileiros. E isso pela Ásia quase toda. Mas na Europa em si, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entrar. Muito grande de entrar porque ele não tem o quesito que exigem para que ele trabalhe lá. E aqui no Brasil, como tudo, no Brasil as coisas são mais facilitadas. Não tenho nada contra nenhum treinador estrangeiro, não. Desde que venham, mostrem qualidade e desde que sejam tratados aqui como o brasileiro é, né? Ele não pode vir aqui ser tratado diferente, ou por vocês da imprensa, ou pela torcida, ou pela diretoria. Né? Da mesma maneira que um treinador brasileiro é cobrado, ele também tem que ser. Ele tem que dançar a música que se dança aqui. Não sou contra, não. Né? Tá. Eu sou a favor que venham bons profissionais. Tá certo. Professor, para a gente encerrar aqui a pergunta do nosso comentarista José Augusto Simões. Fala, Simões. Boa noite, Geninho. Um grande prazer estar falando com você novamente. José Augusto Simões, comentarista aqui da 365. A última oportunidade que a gente teve de estar junto foi no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando você, técnico do Botafogo, depois de uma vitória contra o Vasco no Maracanã, foi fazer o programa do Zé Carlos Araújo, e eu tive o prazer de dividir esse programa com você, com o Zé Carlos Araújo e com o Gerson. Tenho 2 perguntas para fazer para você, meu amigo. A primeira diz respeito a quando você era técnico do Corinthians em 2003, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi um técnico, logo após uma derrota, foi uma derrota cachapante por 6-1 do Corinthians para o Juventude, foi a primeira vez que eu vi um técnico praticamente pedir demissão logo após o término da partida na imprensa, né? O repórter perguntou para você as perspectivas do Corinthians para os próximos jogos e você disse em alto e bom som que precisaria saber se de fato você ainda seria técnico do Corinthians, né? E você acabou saindo naquele momento. Então a minha pergunta é, aquela decisão, aquela declaração foi no calor do término da partida, depois da derrota, né, de cabeça quente, ou se já era algo que você já vinha pensando por problemas internos, por alguma coisa que tenha acontecido, né, porque muito se aventou naquele momento que os jogadores praticamente, né, não jogaram como deveriam ter jogado, justamente para poder
derrubá-lo, né? Isso foi dito muito naquela época, em 2003. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: você foi técnico por muitos anos, né? E ainda é, mas foi técnico por muitos anos e passou por muitos clubes do Brasil. Se você pudesse eleger um dirigente que você considera o mais honesto e o mais leal e um dirigente que você considera o que você teve mais dificuldade de relacionamento ou de tratar contrato, tratar contratações, enfim, o dirigente mais honesto e leal e o dirigente que você teve mais dificuldades. Um grande abraço para você e boa sorte na sua carreira. Bom, é um prazer falar com um amigo, realmente, há muito tempo, né? Que a gente não se fala. Essa minha passagem pelo Botafogo já faz algum tempo, mas um prazer muito grande eu voltar a falar com você. Primeiro sobre aquele episódio do Corinthians, tá? Quem me conhece bem sabe que eu tomo as minhas decisões quase nem sempre por impulso, tá? As minhas decisões, às vezes elas são tomadas de maneira pontual, mas elas sempre são coisas que são embasadas naquilo que eu estou sentindo dentro, tá? Eu quero descartar completamente aquela falta de empenho dos jogadores, porque, como já foi dito até na própria entrevista, a maioria daquele time devia a mim o fato de estarem jogando, porque eu tinha ido buscar quase que todos embaixo. Tá? O que acontece é que o time não vinha produzindo aquilo que, como eu disse que o Mancini vai sofrer, aquilo que a torcida queria. Eu estava jogando com 10, 12 garotos, muitos deles não eram nem júnior, eram juvenis que estavam atuando no time, tá? Mas o time não tinha uma produção ideal. O que eu achei, e eu penso isso até hoje, é que um treinador de um time do tamanho do Corinthians, quando você toma um 6-1, tá, de um time, sem desmerecer o Juventude, que é uma equipe que eu tenho um carinho muito grande, eu joguei no Juventude durante 2 anos, fui treinador do Juventude 2 vezes, adoro o Juventude e o pessoal de Caxias, mas você não pode perder para um time do patamar do Juventude, um time como o Corinthians, com a camisa do Corinthians, aquilo que o Corinthians representa, de 6-0. E eu acho que o treinador é o responsável pelo time. Eu nunca transferi nenhum resultado meu para jogador, nem para diretor ou qualquer coisa que o valha. O time é meu, a responsabilidade é minha, tá? Os jogadores executam aquilo que eu planejo, às vezes executam bem, às vezes executam mal. Mas eu acho que o comandante tem que trazer para si a responsabilidade do erro. E eu achei que não cabia para mim, naquele momento, ficar. Como é que eu ia explicar 6-1? Ia ser muito complicado. Eu não me sentia no momento que eu ia aceitar aquele resultado, como não aceitei, né? Aquele resultado de uma maneira normal. Não é normal um treinador tomar 6. Não é normal um treinador tomar 6 nunca. Agora, um treinador do Corinthians perder de 6 para um time, como eu disse, sem respeito ao Juventude, mas de porte menor, como o Juventude, na minha opinião, era inadmissível. Por isso que eu perdi de 6. Mas eu tomo esses tipos de decisões. Eu saí do Santos em 2001, mas aí sim, havia uma pressão muito grande. Nós tínhamos perdido aquela semifinal para o Corinthians, daquele gol nos acréscimos, que falaram que tinha o ponto ou não tinha o ponto. Gol do Ricardinho. Aquilo trouxe uma pressão muito grande para um time que também estava sendo remontado. Porque quem lembra daquele time de 2001 do Santos, via que naquele time já jogava Paulo Almeida, já jogava Léo, já jogava Elano, já jogava Renato, que foi a base daquele time que depois, em 2002, estourou na mão do Leão e acabou ganhando tudo, 2, 3 anos seguidos. Naquele time não tinha Diego, não tinha Robinho e não tinha Alex. O resto, todo mundo já estava lá, tá, naquele time. Mas havia uma pressão muito grande em relação ao trabalho. Eu estava, para quem lembra, naquela época, eu estava dividindo a liderança em 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, que havia se iniciado. Eu estava invicto a 7 partidas, acho que 4 vitórias e 3 empates. E eu pedi demissão ganhando de 3-1, coincidentemente, do próprio Juventude na Vila. E eu cheguei diferente daquele dia onde o repórter chegou em mim, quase no final do jogo, que você fala, eu falei, não, eu estou fora, não sou mais treinador, eu acabei pedindo a demissão no ar. Eu comentei no banco com o meu preparador físico, o meu auxiliar,
Quando da volta, começou uns 10 minutos, nós estávamos ganhando o jogo de 2-0, a torcida enchendo o saco. Eu falei para ele, olha, terminando esse jogo eu tô fora. Acabou o jogo, eu cheguei, procurei o presidente Marcelo Teixeira, surpreendi todo mundo, porque como é que um cara que é líder invicto pede demissão? E eu pedi demissão. Eu sou assim, não sei ser de outra maneira, tá? Em relação a diretor, eu não tive problema praticamente com diretor nenhum. Sobre aquele com quem eu não me dei ou que eu tive algum problema, eu vou ficar te devendo. Porque nesses meus 30 anos já de treinador, eu tive quase 20 de jogador e 30 de treinador, tenho muito tempo de bola, né? Eu não posso te dizer um cara com quem eu tive problema, com quem eu briguei. Eu sou um cara muito... Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito fácil. Você vê, durante esse tempo todo, eu nunca tive procurador e nem empresário. Eu sempre fiz os meus contratos, eu sempre tratei e destratei. Nunca saí brigado com nenhum clube, nunca tive muito problema com clube nenhum, tá? Mas eu tive alguns, não vou citar apenas um, mas alguns diretores que eu acho que foram diretores que na hora do vamos ver tiveram juntos, tá? Alguns daqueles diretores que você fala, pô, esse segurou minha peteca. Esse é parça. E no que às vezes não é muito fácil disso acontecer. Um deles hoje é prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quando da minha saída do Atlético para o Corinthians, o Calil virou uma fera, me chamou de tudo. Né? Para ele, eu era talvez a última pessoa na face da terra. Eu entendi o posicionamento dele, porque eu tinha pego um time do Atlético também cheio de garotos, e cheguei às finais do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha me apalavrado com ele em termos de uma renovação, e depois acabei aceitando um convite do Corinthians. Eu tinha um sonho de treinar o Corinthians e eu não podia deixar aquele cavalo passar. O Calil não entendeu bem isso e acabou se manifestando. Depois conversamos, voltamos a ter amizade, mas ele foi um dos grandes diretores que eu tive. Um dos grandes diretores que eu tive na minha vida foi o Calil, tá? Me dei muito bem na minha passagem pelo Santos, 3 anos de Santos com Marcelo Teixeira, tá? A pessoa que sempre me deu carta branca para trabalhar, sempre me apoiou em tudo, tá? Eu trabalhei no Goiás com Raimundo Queiroz, nós fizemos uma classificação do Goiás, para quem lembra, 3º lugar dentro de um campeonato brasileiro, com uma classificação direta para a fase de grupo da Libertadores. Foi um presidente também de altíssimo nível, sempre esteve comigo em todas as situações. E mais recentemente teve um presidente com quem eu me dou muito bem, acabei me tornando amigo dele. Tivemos 2 acessos, que é o Francisco Batistotti no Avaí. Eu podia falar de muita gente, tá? Podia falar de muita gente, porque não foi o meu presidente, foi o meu diretor, e eu tinha um relacionamento muito bom com o Andrés no Corinthians, mas esse não foi meu diretor, né? Ele circulava naquela época turbulada da MSI ali. Eu não tenho aquele diretor que eu posso falar com quem eu não me relacionei muito bem, não. Alguns tiveram atitudes de diretor que realmente me surpreenderam e me deixaram fortalecido em alguns momentos da minha carreira, tá? Tá certo. Eu podia falar de outros, peço até desculpa para alguns que são meus amigos e que de repente eu deixei pelo meio do caminho aí, depois de tanto time que eu joguei, né? Então, algum ficou para trás. Tá certo, professor. Nós conversamos então com Eugênio Machado Souto, o Geninho. Geninho que tá com 72, é isso, professor? Já tomou a vacina, professor? Já está vacinado? A primeira dose. Estou aqui aquecendo para tomar a segunda. Tá certo, é isso aí. Muito obrigado. A gente só pode realmente agradecer demais a sua participação aqui na 365 no Na Galera Esporte. Já reforço o convite para que o senhor volte outras vezes e quem sabe a gente possa também ter esse contato mais próximo com o senhor em breve. E sucesso aí na sua carreira, muito sucesso na sua carreira. O senhor veio falando aí do Santos de 2001. Eu, como um santista apaixonado, lembro muito bem de toda aquela situação, de toda aquela passagem no Santos de 2001, e realmente comecei a puxar um pouco na memória aquelas situações. Realmente um prazer muito grande poder ter batido esse papo com o senhor, e os microfones do Na Galera Esporte estão abertos sempre à sua participação por aqui, viu, professor? Sou eu que agradeço. Agradeço realmente de coração o convite.
Muito bom falar com vocês, tá? É muito bom falar de futebol, né? Eu gosto muito de falar de futebol, é a minha vida, eu gosto de falar. É um prazer muito, muito grande ter participado. Em outras oportunidades poderemos continuar essa conversa. Com certeza. E, obviamente, se o senhor quiser depois rever este programa, reacompanhar esse programa, ele vai estar disponível também lá no Spotify, nas nossas plataformas, e também lá no Facebook vai estar à disposição na íntegra para o senhor acompanhar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais também do Na Galera Esporte. A gente não pode deixar de agradecer, professor, a Tudo Comunicação e também a Daina, além do nosso Rafael Jacobucci, que produziu a entrevista, que facilitou todo esse caminho junto com a gente. Então, um abraço aí a Daina e todo o pessoal lá da Tudo Comunicação. Geninho, mais uma vez, nosso melhor, muito obrigado. Uma santa e feliz Páscoa para o senhor e para toda a família por aí. E, obviamente, sucesso aí na sua carreira. A gente não vê a hora de poder ver o senhor mais uma vez comandando os clubes aí nas 4 linhas no futebol brasileiro ou, quem sabe, no futebol mundial. Obrigado. Agradeço os votos de Feliz Páscoa. E quero retransmiti-los a todos, né, a vocês e a todos os ouvintes, a todos os esportistas, nesse momento difícil que nós temos, né? Páscoa é um momento de união, é um momento especial, né, nas nossas vidas. E quem sabe, de repente, a gente tem um outro milagre, né, no final da semana, e que essa pandemia, de repente, da maneira que veio, vai embora, né? E nos deixe aí tocar a nossa vida com menos apreensão, tá? Um abraço a todos, muita saúde para todos, que é o que a gente mais deseja nesse momento. E mais uma vez foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Falamos então com o Geninho aqui no Na Galera Esporte, senhoras e senhores. Realmente uma entrevista sensacional. A gente agradece demais ao pessoal da Tudo Comunicação, a Daina, e ao nosso Rafael Jacobucci. Acesse @Na Galera Esporte no Facebook e Instagram.